você vai casar com alguém que foi arranjado pelos seus pais. Você vai ter que largar seu trabalho para viver em prol desse próximo marido. Você vai ter que largar a família dos seus pais para viver com a família dos pais dele. Você acha que eu tenho que te dar parabéns? Nossa, que cruel. E ela? Eu fui muito cruel. Ela pegou, me deu um tapinha assim no ombro. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente tá trazendo aí o famoso caroneiro, se diz? É o caroneiro vermelhinho, o tomate. Ele tá de volta, ele gravou um episódio aí com a gente, falando sobre carona, dando altas dicas, inclusive, como conseguir, não conseguir. E hoje ele tá de volta pra falar de uma das viagens dele, talvez até que... O que mudou a vida dele, né? Porque a gente começou a conversar com ele, e aí a gente, para falar sobre carona, mas a gente viu que ele tinha muito mais coisa pra falar, né? E inclusive ele comentou dessa questão dele trabalhar no meio corporativo e falar, não, foda-se, não é isso não é pra mim, meu negócio é sair fora disso. E aí a gente tá curioso, porque eu também meio que passei por isso, a Manu também é mais ou menos assim, porque a gente sempre tentou ser mais independente, né? E aí vamos lá. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, de novo estamos aqui, né? Falar um pouquinho das andanças pelo mundo aí. A persona caroneiro, mas a persona também programadora, a persona viajante, nômade na Índia, na Coreia, em vários países aí. Vamos aprofundar um pouco mais. As diversas faces. Vamos lá, então partiu? Partiu. Bora. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. Ah, é que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Ah, um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, I guess making a 1,250 feet. ViajaCast. Então, Gui, você falou que você tava no mundo corporativo e aí deu um estalo e você resolveu mudar tudo. Mas e aí? O que é isso? O que foi? Ou encheu o saco, né, na verdade. Tem uma palavra que o Richard fala muito, que parece que é um regionalismo de Goiânia e Minas, que se chama cafubira. Cafubira. Cara, eu não conhecia essa palavra, mas cafubira é aquela vontade incessante de fazer alguma coisa. E talvez eu tivesse cafubira de conhecer o mundo, cara. Bom, eu sou formado em ciência da computação, trabalhava desde o primeiro, segundo semestre de faculdade. Sempre no ambiente corporativo, bancos, multinacionais, petroleiras. Cara, e era aquele negócio assim, cara, que me consumia. Primeiro porque era muito regrado, era ambientes totalmente formais. E eu estava produzindo para uma empresa ou para alguma pessoa que eu não sabia quem era, e estava produzindo um produto, principalmente na petroleira, que foi a última, estava produzindo contra o meio ambiente, estava produzindo contra o mundo em si. Nossa. Eu era muito frustrado nesse sentido, e na época eu lembro até que eu namorava, e eu estava juntando dinheiro para comprar um apartamento em Curitiba e tal. O namoro acabou que não deu certo. Eu falei, cara, eu vou continuar vendo apartamento, por que eu vou ficar aqui preso? Eu vou procurar uma coisa diferente.
diferente. Nesse momento, eu tirei férias, eu fui com meu pai, eu não era o caroneiro ainda. Fazia viagens mais certinhas, viagens de férias. Eu fui para os Estados Unidos. A gente até alugou um carro, fez Califórnia ali, de San Diego até São Francisco. E durante as minhas férias lá de 2 semanas, eu comecei a conversar com um amigo meu que ele tinha também essa frustração de trabalho e ele conseguiu, através da organização lá, para ir para a Índia. Ele ia trabalhar na Índia. Eu falei, Didio, eu vou te visitar. Mas, tipo, eu queria realmente visitar a Índia, porque a Índia é uma coisa muito diferente. Sim. Ele falou, cara, se você não gosta do que você faz, por que você não tenta um emprego aqui também, cara? Tem muito emprego de informática, velho. Na Índia? Sim, é verdade louco. isso. É verdade, já ouvi falar mesmo. Na Índia, cara. Cara, daí eu comecei a pensar assim, falei, cara, faz sentido, tá ligado? Durante as minhas férias lá nos Estados Unidos, eu entrei lá no sistema, comecei a aplicar para essas vagas, e a maioria das pessoas para essas vagas, elas querem trabalhar na Europa, elas querem trabalhar nos Estados Unidos, só que a maioria das vagas são na Índia e na China. Acaba que o tempo vai passando, a pessoa não se qualifica nenhuma vaga nos países de primeiro mundo, eles acabam, para não perder o dinheiro que eles investiram para entrar no sistema, eles acabam indo para a Índia. Eu não, eu queria a Índia ou a China de cara. Eu queria um choque cultural. Então, o que aconteceu? 2 semanas, férias nos Estados Unidos, eu entrei no sistema, passou 3 dias, eu fiz a primeira entrevista, passou não sei o que, 1 semana, eu já tava com um contrato assinado na Índia. Eu voltei de férias dos Estados Unidos. Com um contrato. Com um contrato já assinado. Então, eu voltei de férias para o ambiente corporativo. Peraí, deixa eu só entender. Diga. Eu posso estar atropelando certas coisas. Não. É que você falou um negócio, mas peraí. Você assinou um contrato, mas você tinha outro contrato, porque você tava trabalhando. Sim, eu tava trabalhando. Vou assinar um contrato ali na Índia. Então, mas eu não larguei o emprego ainda. Sem pedir a conta. Então, mas eu assinei um contrato para questão de 1 mês e meio para frente. Ok. Eu sabia que eu ia voltar para o ambiente corporativo, chegou lá, meu chefe, bem-vindo de volta, como é que foi as férias? Então eu falei, a gente precisa conversar. A gente foi para uma salinha, eu falei, é o seguinte, tô indo embora, tô vazando. Como é que funciona aviso prévio? Preciso cumprir? Ele falou, como assim você tá indo embora, cara? Você acabou de voltar de férias. Então, não vai rolar, cara. Ele falou, o que você quer? Você quer aumento? Você tá insatisfeito? Eu falei, cara, você sabe que eu tô insatisfeito. Eu tô falando insatisfação para você faz tempo. Você não resolveu nada? Eu falei, não adianta aumento. Falei, mas você vai para outra empresa? Eu falei, vou, na Índia. Cara, na Índia, velho. Choque, imagina a cara dele. Tô com aquele balde de água fria, assim, na cara dele. Ele falou, cara, você tá maluco? Eu falei, acho que sempre fui, né, cara? Eu sou programador! E daí ele falou, não! E daí, sabe o que foi? Ele começou a diminuir a minha ideia. Ele falou, não vai dar certo, a Índia é muito bagunçado, você vai se frustrar, você vai se arrepender. Eu falei, cara, tudo aquilo que ele falou só confirmou que eu precisava sair daquele ambiente. Sim, ele tava... Eu cumpri o aviso prévio e daí, nesse meio tempo, eu fui arranjando passagem pra Índia, né? Porque eu não tinha passagem. A grande coisa, assim, a Índia é um choque forte. Eu assinei um contrato de 1 ano lá. A empresa disse, se você ficar 1 ano, a gente paga a passagem de volta para você. Até como um incentivo para você ficar 1 ano. E daí eu também me forcei. Eu, quando tento fazer uma coisa, eu falei, cara, eu vou até o final. Mas eu ia comprar uma passagem sem a volta. Normalmente, passagem ida e volta acaba saindo até mais barato que só a ida. Mas eu consegui encontrar um jogo. Tipo, tinha uma passagem barata pela África do Sul. Só que em vez de comprar a volta pro Brasil, eu comprei, tipo, São Paulo, África do Sul, Hong Kong, e daí de Hong Kong eu comprei um outro trecho para a Índia. Consegui passar 1 semana na África do Sul, consegui passar alguns dias em Hong Kong, e cheguei na Índia, né, cara? Cheguei lá, falei, cara, beleza, agora eu vou trabalhar na Índia. Onde você foi na Índia? Fui para Mumbai. Mumbai. Maior cidade da história. Não, da Índia, pelo menos. É enorme, sim. Enorme, sim. Cara, não tinha preparo nenhum. Era, tipo, totalmente o juvenil em viagens ali, fazer aquelas viagens nos Estados Unidos. Eu sabia que, tipo, eles falaram assim, alguém vai te buscar no aeroporto. Então, cheguei em Mumbai, saí do aeroporto, esperando que ia ter alguém com uma plaquinha escrito Guilherme. Cara, não tinha ninguém. Daí eu falei, ih, cara, putz, e agora? Eu não tinha anotado o nome do hotel que eles iam me pagar no primeiro mês. Não tinha informação, eu não tinha sacado dinheiro, não tinha nada, né? Eu comecei a pensar, putz, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei rodando, um monte de indiano já, assim, táxi. Eu falei, cara, não sei nem pra onde que eu preciso ir, cara. Táxi. Eu falei, cara, só me deixa, tipo, por favor, deixa eu respirar. E, tipo, a Índia é muito intensa, é muita gente. Já naquele choque, assim, de calor, assim, cara, era muito quente. Na época eu cheguei
início de junho. Daí eu falei, não, cara, eu não tinha internet, foi 2013 isso, não tinha internet no celular. Eu vou tentar sacar um dinheiro e tentar chegar em algum lugar. Só que daí para sacar dinheiro, eu precisava entrar no aeroporto de volta. Na Índia, você, pelo menos na época, você não entrava no aeroporto se você não tivesse passagem para uma viagem futura em algumas horas. Minha passagem era passada, eu tinha chego lá. Sim. Então daí o guarda não deixou eu entrar, eu não ia conseguir sacar dinheiro. Eu falei, puta merda. Cara, eu já comecei assim minha viagem, cara. Assim mesmo. De repente passou 1 hora e pouco, o cara chegou lá com uma plaquinha correndo, Guilherme. E você já foi com toda a estrutura, visto pra permanecer? Eles prepararam tudo pra você tem que correr atrás? Ou você chegou já meio tranquilo nisso? Não, a gente preparou tudo isso no Brasil, eu já tinha aplicado para visto, tinha mandado a carta de contrato, lá, tudo. Então, tipo, essa parte burocrática, assim, foi tranquilo. Era só, tipo, chegar em junho e você vai ficar até maio do ano que vem, em 2014. Tá, e aí? Aí o cara chegou com essa plaquinha, levou pro hotel e aí de boa, foi trabalhar. Cara, levou pro hotel e começou a vida, né? Tipo, ó, vamos, tem que achar um apartamento pra você, a gente paga o hotel o primeiro mês e vai indo, cara. E daí tinha bastante gente nesse programa, muito estrangeiro, tinha bastante brasileiro, bastante colombiano, assim, tinha uma comunidade. A gente começou a viver junto até, e o meu amigo que me motivou a estar lá na Índia também me levou a certos lugares. Cara, e daí aquela intensidade, pessoas por todo lado, cara, homem pra tudo quanto é lado, porque você não vê muita mulher normalmente tem que ficar dentro de casa cuidando do lar. Sim. Muitos olhares curiosos, cara. E eu tava disposto a tudo, né, cara? Eu queria comer comida de rua, eu queria, tipo, eu não ligava muito pra coisa. Até eu achei que eu virei o Highlander depois daquilo, porque em 1 ano, cara, eu não tive diarreia, não tive caganeira na Índia, cara. Isso aí foi Olha! Gente. Você já tinha tido muito antes? Você já tinha passado em algum lugar que você já tinha sofrido antes, ou você é foda? Eu tive depois em Mianmar, eu tive uns apuros ali, mas... Por que você não passou, na Índia, você passou lá? Mas a Índia, cara, eu sempre dizia, assim, que eu separo a minha vida entre o pré-Índia e o pós-Índia. Daí ali eu comecei a olhar, a gente reclama muito do Brasil, mas daí a Índia é um ambiente muito mais pobre, muito mais sujo. Sim. E eu não via, assim, pessoas reclamando tanto, as pessoas eram mais dispostas, mais felizes, mas era muito intenso. Eu sempre brincava, eu encarava a Índia como se fosse o Mike Tyson, vai te dar soco toda hora e você tem que aprender a esquivar, cara, porque você não vai derrubar o Mike Tyson. É verdade. Isso é uma boa referência. Você falou que você ficou 1 mês lá no hotel e depois você teve que alugar. Foi fácil alugar? Ou a empresa deu essa ajuda pra alugar também? Ou você foi por conta própria alugando uma casa? E como que era a condição, tudo mais? A gente entrava em contato com as pessoas que já trabalhavam na empresa, estrangeiros, né, que estavam no mesmo programa que eu. Então, eu acabei morando os primeiros 5, 6 meses com 2, 3 brasileiros. Era engraçado, era um apartamento de 2 quartos. Poderia ter no máximo 4 pessoas, 2 em cada quarto, e só poderia homem, porque lá é bem separado, assim, homens de um lado, mulher do outro. Lá o landlord, o dono do apartamento, proibia mulheres. Só que para baratear o preço, a gente botou 7 pessoas, cara, e eram 3 mulheres. 3 mulheres, então quando o cara chegava para vistorial, sei lá o que ele queria sondar o apartamento, a gente tinha que esconder sapato, esconder as coisas, deixava as meninas no banheiro. Cara, era uma zona. Mas daí a gente deixava as 3 meninas num quarto, os 4 caras no outro, cara. Puta, dormi com 4 pessoas num quarto pequenininho, que a gente não tinha nem cama, era só colchão no chão. Puta, 40 e poucos graus, mosquito pra caramba, não tinha mosquiteiro, não tinha ar-condicionado. Cara, e tinha uma mesquita do lado da casa, que 5 da manhã tocava mesquita. Então, tipo, o começo foi muito assim, cara, o que tá acontecendo? Não dormia, nossa, foi muito assim, tipo, intenso. Que choque, A parte a experiência, que eu sei que ou você foi pela experiência, mas era bem, por curiosidade, não precisa falar o valor, mas era bem remunerado ou não é? Trabalhar na Índia vale a pena ou não vale a pena? Em questão financeira. Então, considerando, tipo, o trabalho que eu tinha lá da petroleira, eu devo ter reduzido meu salário umas 5 vezes, alguma coisa assim. Eu ganhava $400 por mês pra morar lá. Na Índia, ok.
na Índia. Eu morava na cidade mais cara da Índia, que era Mumbai. E eu conseguia guardar dinheiro mesmo ganhando $400 por mês. Caralho, é muito barato. Era muito barato. Eu conseguia guardar uns 100 e poucos por mês. Obviamente, eu economizava em tudo. Porque, tipo, eu não queria ser tratado como um turista. Eu queria ser tratado como um local. Eu tô morando aqui. A gente negociava, a gente aprendia a negociar, batia pé e tentava aprender os trejeitos lá deles. Mas eu lembro que um cara me falou uma vez, obviamente sem dados estatísticos, ele falou, cara, $400 você ganha bem pra caramba, dava 25 mil rúpias, você ganha mais do que 95% da população. E, cara, pode ser que seja, não sei. Mas provavelmente seja, né? Provavelmente seja. E a Índia, assim, Mumbai era a cidade que tinha o prédio privado mais caro do mundo. Era uma família que morava com não sei quantos mordomos. E na frente do prédio tinha um cara que não tem casa cagando na rua. Isso é Índia. Era um contraste muito absurdo. Um contraste. Eu ainda não tive a oportunidade de pisar na Índia, mas todos os relatos que a gente tem é exatamente isso. A diferença social, ela tá na sua cara, né? Assim, tacada na cara, bem claro. Tá na sua cara. Eu acho que a religião, o sistema até de castas, eu não sei o quê, ou até uma cultura muito mais antiga que a brasileira. Obviamente tem muita coisa envolvida ali para falar, mas a diferença é gritante, mas ninguém vai chegar e te assaltar, né? Ninguém vai chegar, tipo, não há tanta revolta. O pessoal fala até comodismo e tudo mais, mas é um lugar muito mais pacífico. Tipo, eu sentia muito tranquilo para andar na rua, no meio da favela, com uma câmera no pescoço. Sabia que ninguém ia me roubar. Gente, que louco, né? Então, em vários pontos era bem gritante. E dali, você passou um ano nessa brincadeira aí, imagina que você fez algum tipo de turismo ali, foi conhecer, falou que você queria experimentar as coisas e tal, e você conseguiu aproveitar a Índia? Essa questão de trabalho, você ficou muito preso? Porque assim, seria legal você estar ali, tendo essa experiência, mas ainda curtindo ela, além só de trabalhar, né? A gente conseguiu fazer bastante. Obviamente tinha limitação lá do trabalho, mas o pessoal entendia também que a gente estava num ritmo diferente. Era engraçado, assim, como tem muita gente na Índia, eu lembro que, tipo, segunda-feira eles me davam lá as tarefas que eu tinha que fazer, e daí eu queria demonstrar serviço, assim, na quarta-feira já estava pronto, era as tarefas da semana, chegava pro meu chefe, terminei na quarta-feira. Então beleza, vai ler um livro aí, cara. Eu falei, cara, não, mas então, como assim vão ler um livro, cara? Eu tô aqui pra trabalhar. Não, aprende alguma coisa do trabalho, então. Eu era meio jogado, assim, e daí você pedisse licença, podia viajar, então a gente fez umas viagens para Hampi, que eram ruínas milenares lá, a gente foi para Goa, que era uma praia que eles dizem que seria o lugar mais parecido com o Brasil, e onde até criou o Psytrance e tudo mais. E a gente conseguiu fazer algumas viagens legais, assim, pela região. Obviamente eu não estava naquele estilo mochileiro de seguir em frente, eu tinha sempre que retornar. Sim. Mas daí mais no fim, assim, nos últimos meses, a gente tinha direito a férias, daí, bom, fui para Varanasi, tipo, foi o lugar, assim, mais intenso e talvez que mais me marcou, e também pelo momento que eu cheguei lá. Bom, Varanasi é a cidade onde chega o rio Ganges. Sim. E eles dizem que Varanasi, para o hindu, eles precisam ir lá também. Se você puder morrer ou puder levar suas cinzas para lá, é uma redenção, é uma coisa, assim, sagradíssima. E quando eu cheguei lá, era um festival de Shiva. Então, tinha assim, alguns vestidos de Shivas. Cada região da Índia tem um deus que eles adoram mais. O hinduísmo tem milhares de deuses, mas tem região que adora mais o Brahma, tem região que adora mais o Ganesha, e a região ali de Varanasi era o Shiva. Então, os templos, era engraçado, eles davam uma mistura, que era o tal do bang, que era tipo um milkshake de maconha, porque o Shiva é conhecido, tipo, na história milenar do Shiva, o Shiva fumava maconha no tilon dele, que é tipo um pipe, assim, um cachimbo. Então, você passava no templo e o pessoal no templo te dava aquilo, não era tipo uma festa de pessoas. Então, eu passava lá naquilo e falei, pô, cara, eu quero fazer parte disso. E daí era muito surreal pra mim, ver na beira do rio, assim, aquele rio assim sujo, daí tipo búfalos no rio, e sujeira, e daí pessoas tomando banho, pessoas escovando dente, e daí do lado você olha assim, tipo, um corpo sendo cremado, você consegue ver só os pés pra fora de panos, assim, aquele cheiro de, sei lá, churrasco humano, é bizarro, carne sendo queimada. E é tipo a cremação, e é a coisa mais suprema que você pode ter se você é hindu lá. Sim. Caralho. E você chegou a entrar no rio pra fazer o banho sagrado? Não, encostei a mão só no rio. Tipo, até o pessoal fala... É que caiu o braço, né?
O pessoal fala assim, não, você precisa entrar na água para limpar seus pecados. Eu falei, cara, nem tenho tanto pecado, tá de boa. Só encostar a mão no rio, tá tranquilo. Ia limpar o intestino, ia dar dor de barriga, não sei se ia cagar quem no fim das contas, quem que define essa quantidade de pecados, né? Deixa quieto. Eu falei, não, tá de boa. E daí eu fui pra outras cidades, assim, tipo, a cultura indiana, é difícil falar cultura indiana, tem a cultura das regiões, né? Eu fui pra Punjab, tinha lá a cidade de Amritsar, que a religião são os Sikhs. São os indianos que usam os turbantes, os homens de turbante. Okay. Então, se você realmente segue aquilo, você não corta o cabelo nunca na sua vida. Ele usa aquele turbante porque o seu cabelo está ali por baixo. Tá enrolado. Sim, vai crescendo. Não para. Tá enrolado. E ali, cara, era também uma coisa muito surreal, assim, era o templo mais sagrado para eles, o Templo de Ouro, e ali dentro tinha a segunda maior cozinha do mundo, aonde eles servem comida gratuitamente, das 6 da manhã até meia-noite. E daí o ensinamento foi que, tipo, pessoas de rua sentavam ao lado de grandes empresários que são da mesma religião e eles falam assim, não há distinção financeira aqui dentro. Que louco. Todo mundo tem que comungar da mesma coisa e comer junto. E, tipo, era uma coisa muito legal, assim. Que da hora isso. E era boa a comida? Era boa, sim. Tipo, não, a comida era boa. Não, eu já aproveitando falando de comida, porque é um assunto que me interessa bastante. Imagina. Das comidas indianas, assim, quais que você gostou bastante? Qual que te surpreendeu do tipo... Ou a característica geral dela. Como que é? Pra quem nunca imaginou comer uma comida indiana. Cara, a característica geral é a ardência, cara. Se prepara com a pimenta, né, cara? Pimentada pra cacete, Eu aprendi a gostar muito. Tipo, eu gostava, assim, da comida quando você começa a suar o bigode e a sobrancelha. Esse tá o nível legal. São muitos molhos que eles chamam de gravy, então normalmente são tipo batata, tem muita coisa vegetariana, assim, o hindu normalmente é vegetariano, tinha lá palak paneer, que era tipo um molho de espinafre com queijo indiano. Daí tem... Pimenta. Chicken masala, pimenta. Bom, você não encontra carne bovina, né? Porque a vaca é o animal sagrado. É sagrado. Sim. Então, a vaca é o animal sagrado justamente por causa da amamentação e é o mais parecido com a maternidade, assim, que tem. Existiam hotéis estrangeiros que a galera disse que encontrava hambúrguer bovino. Tá, cara, eu não preciso disso. Você encontrava até carne de búfalo e frango, assim, você encontrava. Tinha o butter chicken, que é tipo um molho, assim, bem espesso, com manteiga e frango. E normalmente eles comem com a mão, né? Sim. Eu aprendi assim, também a comer com a mão. Você tem que esquecer que você tem tua mão esquerda. Isso o indiano me fala assim, cara, esqueça, prenda sua mão esquerda na mesa. Prenda, tipo, na mesa não, prenda do seu lado e não use ela pra nada. Só use pra... Você tem que usar ela pra limpar a bunda, na verdade. Você não usa papel higiênico. Então, uma mão limpa a bunda e outra come, é isso, né? Isso, a outra come. Daí, então, tipo, tem todo o segredinho, assim, de você fazer, tipo, uma conchinha com a sua mão e daí você pega a comida e você usa o dedão pra empurrar a comida pra boca. Tem todo o movimento. Tem todas as estratégias, assim, de comer. E eles usam muito pães, assim, pãezinhos bem finos, assim, que seria uma associação, tipo, a um pão sírio, mas só no formato, eu diria. Mas tem... tem vários tipos de pães diferentes, assim, com alho, com queijo. A comida é muito variada. E, assim, no sul eles vão comer mais coisas com coco. Aí vai mudando, assim, a região. Porque o sul é mais, assim, região mais do litoral. Daí tem região, assim, que é mais... Mas em tudo eles vão usar uma tal da masala, que é uma mistura de pimentas, assim, um temperinho, assim, meio que serve pra tudo. Eles comem até salada de fruta com aquilo. Botar uma fruta, masala naquilo. Eu falei, não, cara, por favor. Daí já é um pouquinho demais. Salada de fruta com pimenta. Vai pimenta em tudo. Eles consomem leite, apesar de não comer carne de bovina? Cara, sim, eles consomem até manteiga, assim, eles consomem. Isso é só a carne, você não pode matar o animal. Bichinho. Mas leite... Existia. Bom, vaca tinha em todo lugar, imagina. Entrando em qualquer lugar, você via vaca. Cara, era engraçado, porque é uma cidade gigantesca, né? Mumbai, acho que tem, sei lá, 20 milhões de habitantes. E eu até fazia um jogo com certos amigos, assim, e falei, cara, a gente é no centro de Mumbai. Falei, vamos tentar contar quantos segundos a gente consegue sem ouvir uma buzina. O meu recorde foi 2. E por mais que aqui seja aquele caos de tuk-tuk, caos de trânsito, não gera aqueles engarrafamentos de São Paulo, assim, por exemplo. A gente vê
da TV. Daí, quando gera engarrafamento, você pode contar que tem uma vaca atravessando a rua. Porque para todo mundo, ninguém pode... Imagina, atropelar uma vaca, você vai preso, não sei o que acontece. Você não vai bater na vaca, assim, agilizar. A vaca tá passando, cara, deixa ela ali, então... Show, vaca! Que doideira, né? E depois, assim, eu morei aqueles meses naquela casa com 7 pessoas. Depois eu mudei para uma outra região, que era mais perto do escritório, e fui morar com 2 indianos. Era um brasileiro que já morava com esses 2 indianos, o Danilo, e ele ia voltar pro Brasil, porque ele chegou antes que eu, o contrato dele já ia vencer. Ele até perguntou, cara, você não quer morar aqui? Você já conhece eles, é mais barato, e você vai morar com os indianos? Aí eu fui, velho. E daí, assim, eu não tive muito mais contato com o estrangeiro. Eu não vi muito mais meus amigos lá, mas eu comecei a fazer as coisas indianas. Eu comecei, tipo, a gente tinha que jantar todo dia junto, era meio um costume. Ai, que legal. Eles tinham já uma cozinheira, era bizarro que tinha uma cozinheira na casa, porque, tipo, era barato essas coisas. Eles já tinham, e eu falei, cara, a casa era totalmente simples, assim, a gente não tinha nem mesa, por exemplo. Mas tinha cozinheira. Mas a gente... tinha cozinheira. E daí, assim, chegava todo mundo do trabalho, a gente esperava, estendia uns jornais no chão e todo mundo comia vendo, tipo, uma TV lá que parecia um Zorra Total indiano que a gente tava assistindo. Que engraçado, mano. Que louco. É bom porque você teve contato, né, mesmo? Muito contato com a cultura. Com certeza. Eu tive bastante contato. E nessa região que eu morei depois, que não era nem Mumbai, era uma região metropolitana de Mumbai, uma cidade chamada Thane. Lá tinha um elefante, às vezes, assim, rolava engarrafamento porque tinha um elefante atravessando a rua. Tinha um elefante solto, assim, dando rolê, assim. Tinha um elefante lá, cara. Eu acho que até tinha dono, mas ele atravessava às vezes. Bom, provavelmente ele não oferece perigo à galera, né? Porque senão não estaria solto assim. Eu tenho uma amiga que morou um tempinho também na Índia e ela falava, a variedade de animais que você encontra na rua, assim, e é normal. Ela falou, no começo eu me espantava, depois eu falei, só mais um. É só mais um. Os animais mais mal cuidados são os cachorros. Eles não gostam muito de cachorro. Sério? É? O cachorro até falava assim que parecia vindo de uma epidemia zumbi, assim. Caramba, eles tratam, sei lá, como rato. É uma coisa que... O cachorro não é sagrado, o cachorro não tem esse apego, assim, pra ele. Ele é só cachorro. No Brasil ele então a galera trata até como filho. E aí compensa, né? Com certeza. No Brasil o cachorro é sagrado. Vai mexer com o cachorro, vai fazer até uma brincadeira com o cachorro. Isso ofende mesmo. Vira-lata Caramelo é uma entidade brasileira, né? É uma entidade brasileira. É o animal mais resistente do mundo, tá ligado? Com certeza. Daí eu vi muita gente, muito estrangeiro surtando na Índia. Imagina. Porque eram pessoas, assim, que... Assim como eu falei que eu queria ir pra Índia já de cara, eles não queriam ir pra Índia de cara, eles queriam ir pra Europa. E acabaram parando lá. Então, muita gente não estava preparada ou esperava que a Índia fosse o seu centro de yoga, paz e tudo mais. Ayurveda. Então, eu vi muita gente que não aguentava comer comida indiana, vi muita gente xingando, tava tudo... eu acho que aquilo também, no episódio passado, eu falei que a carona me ensinou a ter paciência, a Índia me ensinou muito, assim, a ter paciência. Eu aprendi que eu não conseguiria colocar os meus princípios e a minha cultura num país diverso. Teria que aceitar muito deles, ou talvez não aceitar, pelo menos entender o que eles fazem, não julgar. Falei, cara, tá errado o que vocês estão fazendo. Mas ali é você que está errado em achar, porque a cultura deles assim, pra eles é normal assim, né? É uma das belezas da viagem, que eu acho, que eu até tento pregar pra galera, é que viajar na realidade é você se abrir e entender que a sua verdade, ela é verdade pra você, mas pro resto do mundo ela pode não fazer nem sentido. E você falou, na Índia, imagino que seja assim, o que você acredita às vezes, a galera olha pra essa cara, mas como assim você pensa assim, né? Cara, é interessante você falar dessa questão de acreditar, porque o meu padrinho, ele viajou pra Índia a trabalho também, ficou, sei lá, um mês, e quando ele voltou, acho que depois de uma semana, assim, ele faleceu, teve um infarto, mas nada ligado à Índia, né? Mas foi só uma... Coincidência? Uma coincidência. E a gente, então, não teve tempo de falar sobre essa viagem. Mas é muito nítido pra mim quando eu perguntei pra ele, e aí, tio, como que é a Índia? E eu era criança. E ele virou e falou assim pra mim, ele só falou uma frase, ele falou, tudo que eu acreditava antes de ir, eu não acredito mais. Então, cara, e ele não teve tempo de me explicar isso, e essa frase ficou na minha cabeça, ficou até hoje, né? E hoje, quando eu converso com alguém que já foi pra Índia e tal, as pessoas muito falam disso, que tipo, eu fui pra Índia
e eu voltei uma outra pessoa. Porque você acaba aprendendo tanta coisa, você tem tantos choques, e como você falou, você tem que lidar com aquilo tudo, é muito intenso e tudo mais. E aí eu queria falar que, tendo essa frase do meu tio, eu gostaria que você falasse pra mim. Você consegue explicar o que ele tava querendo dizer? Eu não sei, assim, o que eu tinha muito na cabeça, o que eu esperava da Índia. Eu sabia que não era aquela perspectiva de Ayurveda, assim. Eu sei que, tipo, a Índia, ela me marcou num ponto, e eu sempre vejo, assim, com os amigos que eu converso, tem gente, assim, odiou, não voltaria de forma alguma, passou aquele tempo, foi muito chocante, tipo, falar, talvez tenha sido legal, mas não era pra mim. Pra mim foi assim, não sei nada, cara. Eu fui pra lá, tudo, assim, que eu aprendi, assim, todos os conhecimentos, as coisas que eu estava acostumado não faziam sentido no ambiente indiano. Um exemplo que rolou, que eu às vezes uso para exemplificar, eu estava num ambiente trabalhando, eu trabalhava com umas 40 pessoas, todo mundo desenvolvedor, então era gente que tinha, assim, acesso à internet, gente que tinha, assim, ensino, tipo, não era a pessoa que morava na rua. Então, tipo, eu estava trabalhando com uma menina, ela pegou o meu celular, ela olhou, assim, as músicas que eu estava ouvindo, ela falou, nossa, não conheço nenhuma banda que você ouve. Falei, como não? Você não conhece nenhuma banda? Eu não ouvia muita música brasileira naquela época. Foi até uma coisa assim, eu conheci mais o Brasil saindo do Brasil, mas isso é outra história. Daí, ela começou a olhar assim e falou, cara, não conheço nada mesmo. Eu falei, cara, mas eu ouço música famosa. Eu ouço os Beatles, por exemplo. Ela, não, nunca ouvi falar. Eu falei, cara, não. Como assim você nunca ouviu falar sobre os Beatles? Ela, não, John Lennon, Paul McCartney. Não, nunca ouvi falar. Daí eu botei umas músicas pra ela e realmente ela nunca tinha ouvido Let It Be, Hey Jude. Ela nunca tinha ouvido. Eu falei, beleza, talvez seja nova, ela tinha 20 e poucos anos. Aquele dia eu parei o que eu tava fazendo e comecei a perguntar a todo mundo do escritório se eles conheciam os Beatles. Cara, você já ouviu falar dos Beatles? E tinha um cara que já tinha ouvido Stand By Me, do John Lennon. Ok. Porque houve uma versão dessa música num filme de Bollywood. Ok, do Bollywood. Massa. Então, daí das 40 pessoas, aconteceu que, tipo, umas 3, assim, sabiam quem que os Beatles foram. E aí, um cara até ficou meio com raiva de mim, falou, cara, você tá te cantando vantagem, você tá tentando achar que você é superior porque você conhece os Beatles. Eu falei, não, cara, você não entende. Eu tô tentando entender. Tudo que eu cresci e criei como verdade, aqui não é verdade. Tipo, fala pra mim qual que é a banda mais famosa aqui pra vocês. Ele me falou, então, cara, eu nunca ouvi falar dos caras. Como você nunca ouviu essa banda? Eu falei, cara, eu nunca ouvi, tá ligado? É o que eu tô sentindo, né? Virou do avesso o mundo, assim, né? Vira do avesso, tá na Índia. Então, essa foi a mágica, tipo, parece que eu não tava em outro país, parece que eu tava em outro planeta, sabe? Que louco. Que isso é uma coisa que é muito pra quem tá disposto a aprender, né? Não é pra todo mundo, que nem a gente já fala, assim, já comentamos no outro episódio. Mas pra quem tá disposto a aprender, isso é um tapa na cara. Porque, assim, é a nossa verdade, que o Beatles pra gente, se você falou, eu sei, a Manu sabe, qualquer brasileiro praticamente que você falar vai saber um pouco mais, um pouco menos, e aí você chega ali e não existe isso, é totalmente diferente. Então, e isso não é só ali, é que ali é muito escancarado, né? Mas existem pequenas situações iguais em todo mundo, tá ligado? Em outros assuntos, em outros temas, que a nossa verdade, ela é batida de frente, né? E isso é um puta ensinamento, né? Cara, a gente começa a abrir essas caixinhas e eu fiquei meio viciado em abrir elas, sabe? Eu sempre quero tentar descobrir coisas, assim, que seja exótica, tipo, não exótica, mas um conhecimento, assim, que, tipo, pra mim nunca foi passado. Daí, obviamente, daí você começa a entender um pouco mais por que não é passado. Porque, tipo, são conhecimentos eurocêntricos formados, assim, da Europa que são passados aqui no Brasil. E daí foram conhecimentos, assim, asiáticos, da Índia mesmo, são taxados como inferiores. Tipo, sim, são conhecimentos assim, é uma coisa exótica. Tipo, o que é exótico? O que é exótico é uma coisa que não é europeia. Então, tipo, você começa a entender, assim, tipo, como a gente foi gerado, tipo, o nosso conhecimento para coisas europeias. Nossa cultura deriva muito da Europa, dos Estados Unidos. A gente tem muita influência desses dois lugares, né, dessas duas. E aí a gente acaba acreditando que o mundo tem essa influência, mas o mundo não tem essa influência. Sim. E daí certas coisas indianas acabam sendo conhecidas mundialmente porque elas viram moda nos Estados Unidos, viram moda na Europa, tipo yoga. Yoga só bombou depois que os americanos começaram a fazer e começou a passar para o mundo. Ayurveda, a mesma coisa, e por aí vai. Mas eles têm muitas coisas, assim, cara, muito legais, cara. Muitos ensinamentos, assim. Obviamente, eu peguei nem a pontinha do iceberg, e aí tem problemas de idioma,
Tipo, a Índia tem mais de 200 e poucos idiomas. Caralho. O Hindi foi criado com uma ideia de unificar um idioma único que o país inteiro possa falar. Mas tem regiões que não falam Hindi. Então, um cara do norte não consegue falar com um cara do sul no idioma local deles. Eles não vão se entender. É como se existisse um país dentro de um país, né? São vários países. É muito legal esse negócio. Que louco. E você chegou a arriscar aprender alguma coisa em hindi ou nos outros dialetos que tem lá? Eu comecei ali a aprender no começo, bem no início da minha viagem. Mas acho que eu fui preguiçoso. Talvez seja um dos arrependimentos ali, não ter focado. Mas ali, a parte os brasileiros você usava inglês, imagino. Não, o inglês até em Mumbai ali funcionava bem. Porque foi uma colônia britânica, né? Então, nos grandes centros, assim, você encontra bastante gente que fala inglês. O inglês lá é muito mais tranquilo que o do Brasil. Obviamente, você vai ter o sotaque, assim, Sim. E tem muita expressão corporal. Uma coisa que é muito legal, não sei se vocês ou os ouvintes já repararam, são indianos mexendo a cabeça de um lado pro outro. Sim, filme, tudo característico, né? Eles dançam assim. Cara, e daí eu comecei a entender o que significa isso. E eu entendi aquilo muito bem, no exemplo, no escritório. Então, dentro do escritório, era um complexo gigantesco, milhares de pessoas trabalhavam lá, a gente tinha a cantina. E a gente estava sentado lá, chegava um indiano, olhava para uma cadeira vazia do meu lado e ele perguntava assim, posso pegar essa cadeira? Eu falava sim, ele vazava sem a cadeira. Eu falei, pô, como assim, né? O que aconteceu? Ou daí, às vezes, ele perguntava assim, essa cadeira, tem alguém sentado aqui? Eu falava não, e ele vazava sem a cadeira. Eu falei, cara, será que é um problema de comunicação? Ele não tá entendendo meu sim ou não, meu não? E daí eu comecei a responder com mexida da cabeça. Eu não respondia mais sim ou não. E daí a intensidade da mexida da cabeça delimita o sim ou não. Se eu mexer muito e com uma cara feliz, é um sim. Se eu mexer um pouquinho, mas assim, não, com uma expressão mais fechada, é um não. Então, quando a pessoa perguntava assim, a cadeira tá livre, eu mexia a cabeça bastante assim, cara, ele pegava a cadeira, velho, e ele entendia. Que da hora! Que louco! Cara, eu falei, cara, não é possível isso, cara, e funciona, cara. E daí, tipo, tanto que eu voltei depois... Você começou a fazer experimento, né? Eu comecei a fazer os experimentos. Tanto que depois dessa viagem, eu voltei pro Brasil e meus amigos brasileiros falaram, cara, por que você tá mexendo tanto a cabeça pra falar com a gente? Ah, sim, porque você se habitua, foi 1 ano, né? Balançando a cabeça aqui, nem um sino, assim. Tipo, foi meio assim pra concordar, tipo, o nosso sim, tipo, você vai ficar com a cabeça, cara. Que engraçado. E é bem característico, gente, você vê filme que retrata a indiana, a dança é uma das coisas que sempre retratam, e esse balançar, e é um jeito, tem um certo, eu não consigo fazer, eu já vi que você consegue fazer melhor já. Ele treinou 1 ano. Mas eu desacostumei, né? A última mexida de cabeça assim, foi em 2014, né? Mas daqui a pouco volta. Mas é interessante porque, por exemplo, a gente falou da África, por exemplo, com o Kainan, e ele tava falando sobre o como que... Porque existem também milhares de línguas ali. E aí ele tava falando, né, sobre esse uso corporal, da linguagem corporal, que o pessoal tem esse uso muito mais desenvolvido que a gente. Até o pessoal mexe umas partes do corpo que você nem imaginava que dava pra mexer e tal. E aí, de repente, não sei, tô jogando aqui. Essa dificuldade, porque quando tem muitas línguas de se comunicar verbalmente, a linguagem corporal sempre fala mais alto. Então, eles devem ter desenvolvido muito mais essa linguagem por conta disso, talvez. Por ter várias línguas no mesmo país, não sei. Pode ser uma teoria válida, realmente. Mas eu acho assim também eles se expressam mais, eu acho que a dança assim, é muito mais frequente. Mumbai é uma cidade mais cosmopolita, então existiam assim, baladas, existiam festas, assim. Obviamente era bizarro que, tipo, meia-noite fechava a festa. Começava, sei lá... Cara, meia-noite acabava, assim, tudo. Mas a galera dançava muito, a galera era muito mais... Tipo, homens entre homens. É uma coisa assim, tipo, no Brasil, você não vê, assim, a dança acaba sendo mais, tipo, uma conquista. Não, cara, você tá dançando pra se divertir, cara. Você não precisa pensar... Então, as pessoas faziam movimentos. E daí, Bollywood é sempre sobre dança, né? Bollywood, assim... Eles até falavam assim, você sabe que um filme vai ser um sucesso porque eles lançam a trilha sonora algumas semanas antes. Se a trilha sonora der boa, o filme vai bombar. Que legal! Que da hora. É muito mais sobre a música. Então, daí os filmes são muito longos, sempre 3 horas e meia, 4 horas. Nossa! Cara, todo filme tem intervalo. Uma coisa que é curiosa,
Primeira vez que eu fui no cinema, assim, cara, daí beleza, eu passo os trailers, de repente, assim, surge uma bandeira gigantesca da Índia no cinema. E todo mundo levanta, daí eu falei, cara, o que tá rolando aqui, né? Daí os indianos começaram a falar assim pra mim, pra esse sentido, pra levantar. Cara, toca o hino, velho, no cinema. Toca o hino nacional. Mano, sério? Antes de começar. Antes de começar, daí começa o filme. E todo o filme tem intervalo, porque, tipo, é muito longo. Como o Titanic. O único filme que eu fui no cinema que eu tinha intervalo era o Titanic. E parava, vai tomando mijar e volta. Eu lembro do Titanic. E daí ele virou, acho que um costume, porque daí até os filmes estrangeiros, os filmes de Hollywood, eles colocam intervalo. Mesmo que o filme tenha 1 hora e pouco, eles colocam intervalo. Assim, a galera tá acostumada já, né? E os filmes são bem forçados. Eu vi alguns já, mas é muito engraçado. Como eles têm essa questão de expressão corporal, dá aquele corte, mostra a pessoa e os carros explodindo, porque tem isso, né? Parece filme forçado, sabe? É engraçado de ver. Na nossa concepção, claro, né? Sim. Pra eles é o auge, né? Eu assisti vários filmes bem trash, assim, que eu não vou lembrar o nome. Um que eu gostei foi Os Três Idiotas, que era até uma história, é bem famoso lá. Eu acho que até valeria a pena, até eu queria reassistir. Puxando o assunto pra Bollywood, eu vou contar o que acontece. São pessoas brancos, normalmente, estrangeiros, são muito visados tanto para filmes de Bollywood como para casamentos. Eu fiz um teste para um filme de Bollywood, eu acabei não passando. Você tá brincando? Não era nem um filme de Bollywood, era mais um comercial, assim. Daí eu tinha que me fingir que eu era um viajante, que daí eu tava sem sinal no celular e de repente eu pego um celular de uma marca tal, funciona e eu fazia essa marca, mas eu não passei no teste. Mas era pra pagar tudo, era profissional isso. Sim, profissional. Que da hora. Mas aí teve amigos meus, cara, e isso tem gente que trabalha com isso, é figurante de Bollywood, porque eles ganhavam muito mais do que eu ganhava no salário lá de programador. Cara, teve amigo meu lá que fez um filme de guerra. Eu falei, aqui que é o teu papel? Cara, eu sou o papel do branco do exército lá, que só fica andando com uma arma lá. E você sabe quem é esse amigo? É o Willy. É o Willy? É o Willy. Não é o Willy. Não é que na época eu não conhecia o Willy, mas o Willy também já passou por essa. Bom, a gente já sabe que se a gente cair na Índia, morrer de fome, a gente não morre, né? Eu vou virar figurante. Ou vocês trabalham em casamento, né? Casamento também, porque, tipo, você ter um branco ocidental no seu casamento significa que você tem poder, que você tem riqueza. Então, eu lembro que um amigo meu foi contratado para trabalhar vestido de soldadinho, sabe aqueles soldadinhos ingleses? Que não se mexem? Ele falou que ele tinha que ficar parado, assim, cara, na entrada do casamento, recepcionando os convidados. Mas ele não podia comer, por exemplo? Porque eu adoraria isso se eu pudesse comer. Você não vai como convidado, você vai trabalhar. Depois você vai comer. Ou daí tinha pessoas, assim, que tinha que carregar alguma coisa, só falar bem-vindo ao casamento, né? Depois você pode comer. Mas daí você ganha pra recepcionar os convidados, daí depois você tá liberado pra comer. Nossa, eu vou liberar. Acabando a pandemia, eu vou pra lá. Você foi em algum casamento? Você chegou aí? Não fui. Na Índia eu não fui. Eu fui num casamento só em Mianmar e Uzbequistão, mas na Índia acabei não indo. Porque eu já adoraria a oportunidade de ir, não pensando no trabalho, no dinheiro, mas só de ver, porque deve ser muito da hora você ver, porque deve entender como que é a cultura, porque eu gosto muito de observar, de ver, conversar com as pessoas. E imagine você ir, ganhar, poder comer, porra, aí seria fechado. Tipo, o casamento é tido como um marco muito importante, muito mais importante que para nós brasileiros, eu acho, que na vida. E assim, pela religião, e os 2 indianos que moravam comigo, eles tinham 32, 33 anos, eles eram virgens, eles nunca tinham feito sexo porque eles não eram casados. Você vai transar depois do casamento. Então, essa união é uma coisa muito forte. E eu lembro um momento que eu fui muito drástico, mas eu sabia que eu poderia ter sido, com uma indiana que trabalhava comigo. Foi até a primeira que descobriu que falou o negócio dos Beatles. Eu sabia que ela não tinha namorado, eu sabia que ela não tinha nada. E daí, quando você tinha um acontecimento bom para compartilhar no ambiente de trabalho, você mandava um e-mail para toda a equipe, assim, comprei um carro, comprei um apartamento, iam pegar doce na minha mesa. Ele levava doce pra todo mundo ia lá, pegava um docinho e dava parabéns pra pessoa. Era um costume. E daí eu tava trabalhando num negócio e eu recebi um e-mail dela, eu vou casar. E daí, tipo, venho aqui pegar doce. Eu falei, cara, como assim ela vai casar? Eu falava muito com ela, sabe? Daí eu não fui ali pegar o doce, e depois na hora do almoço, assim, ela veio até falar, cara, por que você não veio me dar parabéns? Daí eu pensei assim, cara, eu vou ser cruel, mas eu sei que eu posso ser cruel com ela. Eu falei assim, então, Vidal, seguinte, você não tem namorado,
você vai casar com alguém que foi arranjado pelos seus pais. Você vai ter que largar seu trabalho para viver em prol desse próximo marido. Você vai ter que largar a família dos seus pais para viver com a família dos pais dele. Você acha que eu tenho que te dar parabéns? Nossa. Que cruel. E ela? Eu fui muito cruel. Ela pegou, me deu um tapinha assim no ombro. Ela falou, porra, só você mesmo pra falar um troço desse. Ela falou assim, não, é o seguinte, eu conheço já ele faz tempo, eu pude escolher, eu vou continuar trabalhando e eu tô muito feliz. Aí eu falei assim, posso te abraçar então, pra dar parabéns? Ela falou, não, em público a gente não pode se abraçar. Eu falei, então parabéns. Mas que bom, pelo menos isso, né? Porque às vezes é foda, né? Quando a família arranja o casamento, a mulher tem que virar praticamente um objeto, né? Tadinha. Mas é que daí, tipo, daí a gente fica pensando, é a cultura lá deles. Tem muita, obviamente, não tô falando assim, a nossa concepção é muito errada. Sim. Mas ali pra eles, puta, às vezes conseguir casar é uma conquista. Eu não fiquei se eu não conseguir casar nessa época, acabou, minha vida não vai servir pra nada. Sim. Então, são certas, obviamente, se não houver abuso, tem várias coisas. Mas eu sei que eu fui drástico ali, coloquei as coisas, mas deu certo, hein? Ela fala comigo até hoje. Tá. Mas porque ela soube entender, né? Era uma pessoa provavelmente aberta, soube entender que você tem uma outra cultura e vê isso com os outros olhos, né? Mas acho que trabalhando ali, ela convivia com outras culturas também, né? Porque era um lugar que tinha gente de todo quanto é lugar do mundo, né? Sim, com certeza. Tive uma namorada indiana. Sério? Conta pra gente. Peraí. Pode namorar? Como que é um namoro indiano? Então, eu lembro assim, nos primeiros meses, assim, não era com essa pessoa, mas uma menina do meu trabalho me convidou pra ir jantar na casa dela pra conhecer os pais. Daí o colombiano já falou, cara, você já prepara o casamento aí, cara. Eu não fui, eu não aceitei. Falei, cara, não vou iludir a menina, né? E daí essa que eu acabei me envolvendo, ela trabalhava com uma mexicana que morava comigo até. E a gente se conhecia de festa, então ela já era de uma família um pouco mais aberta. Ok. Porque permitia, mas assim, a gente se relacionou e tudo mais, mas a certo ponto ela falou assim, cara, eu sei que você vai embora daqui 6 meses e eu quero alguém pra casar, assim, era a coisa mais efetiva. Mas foi divertido, eu acho que eu fui o primeiro beijo dela, cara. Que bonitinho. Nossa, que louco, cara. Por mais que tenha esse negócio, eu acho que não é tão comum, assim, namoro, não era, pelo menos, até porque lugar, não, assim, no âmbito. Não faz parte da cultura. Provavelmente uma introdução, por ter muito estrangeiro, isso acaba se difundindo, mas culturalmente lá eles não têm isso, né? E aí é mais difícil você... E daí a gente não podia demonstrar afeição em público, não podia dar mão, eu não podia fazer nada, era tudo meio... Mas vocês podiam se encontrar sozinhos? Podia, isso sim. Mas era, não vai dar mão. Você vê homens de mão dada, amigos. E é muito engraçado, você sempre vê, um homem segurando o dedinho, assim, do outro. É que eles são muito amigos. Que da... É muito engraçada a distinção, assim, de relacionamento de homens, assim, eu falo, cara, nossa, será que os caras são um casal? Eu falo, não, casal também não pode demonstrar ali, né? São muito amigos mesmo, cara. Andando de mão dada, assim. É da hora. Não tem preconceito, pô. Eu acho isso legal. Lógico que não. Porque a gente não faz isso. Por exemplo, no Brasil, você não vai ver fazendo isso, a não ser que seja um casal. Porque tem um puta preconceito em cima, tá ligado? Você acha que eu vou sair com meu amigo só, de mão dada? Entendeu? Abraço já é difícil em alguns lugares. Você dá um abraço no seu amigo, que a galera já vê meio torto, já. Dependendo se você tiver. O Brasil tem masculinidade frágil pra caramba. Tem, é bem frágil. Aqui, por exemplo, os homens se cumprimentam dando um beijinho no rosto. É normal. Como que o pessoal se cumprimentava lá na Índia? Cara, eu acho que era dando a mão mesmo, dando a mão direita, né? Ou, às vezes até fazia, né? Namaskar ali. Namastê é muito coisa ocidentalizada. Em algumas regiões você tem que fazer um namaskar, alguma coisa. E você falou de cumprimentar, eu pensei em dar a mão, mas normalmente a gente dá a mão direita, né? Mas se você chegar e bater no ombro de uma pessoa com a mão esquerda, você tá ofendendo ela? É ofensivo. Porque você passou a mão da bosta nela. Ai, que horror. Você deu algum fora? Em questão desse choque cultural, tudo, você acabou dando algum fora? Alguns. Eu acho que era mais, alguns, assim. Eu lembro de aniversário da galera, eu queria abraçar as meninas e... Não, calma aí, cara. Não abraço. Too much. Too much. Mas deve ter dado vários bola fora, né? É que às vezes você nem percebe, né? Como não faz parte da cultura. Ninguém te contou, né? Se ninguém veio tentar cortar seu braço, quer dizer que tá tudo ok. Tá tranquilo. A galera era pacífica, assim. Às vezes tinham uns taxistas lá que gritavam, queriam te passar a perna, queriam fazer um caminho mais longo. Falei, cara, eu sei o caminho. Daí ele gritava, não, você tem que pagar. Eles falam um pouco mais alto, dá certo, assim, cara.
negociar uma coisa muito legal, tipo um jogo também, mas não sei, assim, de bola fora, não me recordo. Nada muito marcante. E Tomate, como que era o Tomate antes da Índia e o Tomate depois da Índia? Cara, o Tomate antes da Índia tava guardando dinheiro pra comprar um apartamento. Eu fico até imaginando, né? Às vezes eu sei que esses exercícios do EC, eu falei, e se eu não tivesse ido pra Índia? Uhum. Bom, eu teria talvez comprado um apartamento, talvez, com certeza, sei lá, estaria numa vaga, numa posição de empresarial mais forte, mas, cara, eu não teria muita vivência. As coisas que eu mais tenho orgulho hoje da minha vida, que são minhas experiências, as caronas, a vivência na Índia e depois, sei lá, Coreia do Sul, Tailândia, Alemanha, todas as coisas assim, não, talvez não tivesse acontecido. Obviamente é coisa só hipotética, mas eu acho que o Tomate, depois da Índia, se tornou uma pessoa muito mais agradável, mais paciente, pessoa mais sociável ali também. Acho até engraçado que eu acho que as viagens também me ajudam nisso. O estereótipo do curitibano é a pessoa que, tipo, se vem alguém do seu lado da rua que você conhece, você vai atravessar para não cumprimentar. Sim. Caramba. E eu sei, cara, é difícil fazer amizade em Curitiba se você não é de lá. Você chega lá, cara, não é bem assim. Eu lembro que, assim, quando eu fui pro Rio de Janeiro, por exemplo, assim, na fila do supermercado, a pessoa vira pra você e tá conversando. Eu lembro que a primeira vez foi um choque, assim, falei, caralho, pessoas estão falando com você na rua, assim, te conhecer. Eu falei, não, eu não tô em Curitiba. E eu acho que a vivência fora, e ter ido sozinho pra Índia, e ter ido sozinho pra Alemanha, me obrigou a sair de um ponto assim, cara, eu preciso conversar, eu preciso socializar. Uhum. Tipo, e daí até o pessoal fala assim, cara, você é um curitibano que trai as origens. Eu falei, com orgulho. Assim. E pra fechar, eu queria perguntar pra você como que foi quando acabou esse ciclo, né? Que você teve que ir embora, se rolou sei lá, uma tristeza, felicidade, ansiedade. Como que você estava se sentindo quando você viu que estava acabando o seu período ali? Cara, eu acho que esse ciclo não acabou até hoje, sabe? Uhum. Que assim que eu falei que se eu segurasse um ano lá, eles me davam uma passagem de volta. Eles deixavam eu escolher qual companhia aérea eu queria, onde eu queria fazer as escalas. Então daí eu escolhi fazer uma escala na Turquia, da Turquia eu fui para Israel, fiquei um tempo ali e daí voltei pro Brasil. Bom, voltei pro Brasil, acabou essa experiência. E aí começaram os fantasmas e falei, cara, ambiente corporativo de volta, os chefes lá da petroleira me ligando de volta, falei, cara, não quero falar com vocês, não quero isso. E a primeira semana foi lindo, revendo amigos, a segunda semana foi questionando o que eu tô fazendo aqui, eu não tô preparado para estar de volta, eu preciso sair. Daí meu pai descobriu esse negócio da Alemanha, porque eu tenho cidadania e eu podia ir para a Alemanha para aprender alemão subsidiado pelo governo. Eu falei, cara, é isso, eu vou embora. Na terceira semana eu fui embora, cara. E aí foi assim. A terceira semana? Fiquei 3 semanas no Brasil. Caralho, rapidíssimo, muito rápido. E eu saí assim, correndo, porque foi uma semana antes da Copa do Mundo no Brasil acontecer. E as passagens para sair do Brasil estavam bem baratas. Ah, sim, verdade. Então, eu acabei que eu fui para a Alemanha com a ideia de aprender alemão por uns 6 meses. Daí, como eu mencionei no episódio passado, acabaram virando 6 anos e pouco. Daí, tipo, eu ainda aprendi alemão e ainda não sabia direito. Eu coloquei muito minha frustração na informática, frustração corporativa. Eu não tinha entendido, não tinha cabeça para entender que o problema não era a informática, o problema eram os ambientes que eu estava trabalhando. Eram as pessoas que estavam ao meu redor. Então, eu fiz outro curso universitário na Alemanha, foi isso até que me segurou. Eu estudei negócios internacionais, porque negócios internacionais eu ia ter vivência com pessoas de todos os lugares. Então, daí eu fiz um semestre na Coreia do Sul, eu fiz meu estágio na ONU na Tailândia, e aí, tipo, eu fiquei viajando, surgiram as caronas e todas as coisas. E quando rolou a pandemia, tô encurtando o ciclo ali, mas quando rolou a pandemia, eu percebi, cara, o problema não era informática. Foi muito recentemente que eu entendi que o problema não era a informática. Eu falei, cara, com a informática eu consigo trabalhar em qualquer lugar. Eu não preciso estar num escritório. E eu queria muito com a ideia de freelance, né? De trabalhar, fazer meus freela, fazer site. E eu percebi que, não, eu conseguiria até trabalhar de CLT, trabalhar numa empresa. Agora foi acelerado por causa da pandemia o negócio de home office, de você trabalhar em qualquer lugar. Então, foi uma coisa que, tipo, em dezembro eu voltei, dezembro agora desse ano, eu voltei a trabalhar com informática. Tô desde lá agora, fazendo isso. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que foi um ciclo, assim, de idas e voltas. E as pessoas, às vezes, falam assim, puta, cara, mas você deu toda essa volta
retornar à informática, eu falei, cara, mas não é um retorno, sabe? É uma outra pessoa. Sim. Não, e serve também, até como escondido nisso, serve pra pessoa ver que às vezes tem pessoas que estão com dúvida de perder aquilo que eles têm quando eles vão se jogar no mundo e aprender coisas novas. Tipo, falar, eu tô na empresa, no seu caso, tô na corporação, tô ganhando bem. Eu vou abandonar isso pra fazer uma experiência nova e tem medo de nunca mais conseguir isso. Mas não é isso. Você tá indo pra frente, você tá indo aprender coisas novas e pode ser que no seu caso você voltou pra isso, mas você voltou com uma cabeça totalmente diferente, num lugar diferente. Às vezes você acaba se encontrando melhor. Fazendo até de uma maneira diferente, agora ele voltou, né? E chegando até mais longe, tá ligado? Porque às vezes as pessoas acham... Às vezes você tá limitado, achando que um salário bom, né? Não sei de onde eu ouvi isso, mas que um salário bom mata um empreendedor, né? E é a mesma coisa, não só para um empreendedor. Mata, às vezes, você chegar muito mais longe, né? A mensagem vai além disso, né? Então, as pessoas pensam assim, muito, puta, eu vou perder o que eu tenho, mas o que você tem, cara? É uma vaga, é um título, cara? O que é isso, velho? Você tem uma função que você tá rendendo dinheiro pra alguém, cara? Você consegue de alguma outra forma. Se você tiver a qualificação ali até... Cara, é assim, cara, em algum momento, assim, você acaba voltando, você apresenta com novas coisas, assim, eu acho que Hoje na informática, assim, eu tô num ambiente, assim, muito mais saudável ali, no lugar que eu tô agora. E, sei lá, eu consigo lidar com pessoas de forma diferente. E não tem nenhum programador que tenha viajado de carona até a China. Bom, tá aí o desafio. Se tiver algum programador que tá ouvindo a gente, que viajou de carona até a China, tem que mandar um e-mail, entrar em contato com a gente pra gente apresentar. A gente vai lançar esse desafio aí. Encontre o programador. Caroneiro até a China. Bom, muito obrigado, Gui, de novo, por contar a sua história. Valeu, obrigado a vocês. Bom, não tem nem o que falar. Você tem um monte de história pra contar. Quem sabe futuramente de conversa de novo. Se a galera que estiver ouvindo conhece ele ou quer saber mais histórias dele, manda uma mensagem pra gente ou pra ele. E a gente, no futuro breve aí, a gente grava de novo qualquer coisa. A gente acha ele em qualquer lugar do mundo aí, que agora ele tá livre, tá trabalhando livre, né? Agora vai longe. Sim. A Lana vai ter que passar o mastro pra você. Quem sabe algum momento aqui eu venha pra anunciar que meu livro foi lançado, né? Isso é outra coisa, é verdade, que a gente tinha conversado nos bastidores aqui. Não adianta a gente fazer uma puta publicidade agora porque ainda não foi lançado. Não. Se você está ouvindo isso no futuro, esse é um podcast antigo pra você... Bom, procura, não custa. Entra no Instagram dele, nas redes que vão estar aqui embaixo na descrição. E aí, quem sabe você pode achar, né? Se não, quando ele lançar, a gente faz um outro podcast. Ele volta aqui e fala do livro dele. Demorou? É aquele negócio que eu sempre falo, né, cara? É mais difícil escrever sobre viajar o mundo do que viajar o mundo. Viajar o mundo já amedronta muita gente, né? Cara, escrever não é fácil. Eu provo também, mas, cara, é difícil você passar a sensação, o sentimento em palavras, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Não sei, tem gente que tem mais facilidade, mas não é a mesma coisa que você vê, vivenciar. São coisas totalmente diferentes. Com certeza. Gui, brigadão por ter vindo aí de novo, ter batido esse papo com a gente, ter compartilhado tanta experiência. A gente aprendeu muito também. Acho que ainda tem muito que aprender. Espero um dia a gente ir pra Índia e a gente liga pra você pra falar como é que foi. Eu que agradeço o convite novamente e se essa viagem da Índia de vocês rolar, espero que eu esteja junto também. Demorou. Ou então você vem aqui comer uma pizza com a gente um dia se também. Passar por cá pela Itália, tamo aqui. Fechou. Fechou? Temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.